Se essa inteligência funciona a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida. Eu posso ensinar a você um processo simples. Apenas faça isso. A vida vai mudar dramaticamente. Uma inteligência que você nunca pensou que fosse possível se tornará sua. A ciência moderna hoje reconhece que existe algo chamado de inteligência akáshica, que é o espaço vazio tem uma certa inteligência. Se essa inteligência funcionar a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida. Se você é um ser abençoado ou alguém que vai estar enlouquecido e irritado para o resto de sua vida, simplesmente depende disso, de como essa inteligência akáshica se comporta com você. Sem nenhuma razão, as pessoas estão sendo massacradas pela vida, não é mesmo? Sem nenhuma razão, algumas pessoas parecem ser abençoadas com tudo. Isso não é sem razão. É a sua habilidade, seja consciente ou inconscientemente, é sua habilidade de ser capaz de receber a cooperação dessa inteligência maior que está funcionando. Quando eu digo akáshica, ou o espaço, o quinto elemento, não é apropriado chamar ele de quinto elemento, porque ele é o elemento. Todos os outros 4 apenas atuam sobre ele. O elemento fundamental é o Akash, ou o espaço. É sobre esse elemento que os outros 4 atuam. Agora estamos sentados aqui, num planeta redondo. Você sabe que ele está girando. A Terra girando. O sistema solar, tudo. Eu quero que você saiba que tudo é mantido no lugar apenas pelo Akash. Você está sentado no seu lugar não por causa de você mesmo, não porque você tem um traseiro para sentar. Você está sentado no seu lugar apenas porque o Akash está mantendo você no lugar, não é mesmo? Sim ou não? Você acha que é o seu traseiro? Não é o seu traseiro. É o Akash que está mantendo você no lugar. É o Akash que está mantendo a Terra no lugar. É o Akash que está mantendo o sistema solar no lugar. É o Akash que está mantendo essa galáxia no lugar. É o Akash que está mantendo o cosmo inteiro no lugar. Sem cordas para segurar, apenas veja. Simplesmente assim. Simplesmente segurando assim, não é mesmo? Agora esse Akash, se você souber como fazer com que coopere com você, se você souber como conseguir a cooperação do Akash em sua vida, esta será uma vida abençoada. Eu posso ensinar a você um processo simples, que de qualquer maneira, metade de vocês não fará sempre. Você só tem que fazer isso. Depois do nascer do sol, antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus é algo assim. Antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus, olhe para o céu e faça uma reverência por manter você no lugar hoje. Depois que o sol cruzar 30 graus, em algum momento durante o dia, a qualquer hora, olhe para cima e faça uma reverência novamente. Depois do pôr do sol, mais uma vez, olhe para cima e faça uma reverência. Não para algum Deus lá em cima, apenas para o espaço vazio por manter você no lugar por hoje. Faça apenas isso. A vida vai mudar dramaticamente. Já notou que até Tendulkar olha para cima? E você notou, não é só ele. Desde os tempos antigos, quando um homem conseguia algo nas guerras, nos grandes momentos de sucesso, porque sem saber há uma realização. Ok,
Alguns deles podem estar olhando para cima para o Uperwala, mas a maioria deles consegue escalar o pico do Monte Everest. Isso acontece naturalmente. Você já viu isso? Quer seja Bhavaspandana ou Samyama, alguma coisa. Você atinge um pico de experiência, já notou isso? Seu corpo em gratidão, fisicamente sem sua consciência, faz assim porque em algum lugar existe esse reconhecimento. Existe uma inteligência aqui que reconhece isso. Conscientemente, faça isso 3 vezes ao dia. Se você conseguir cooperação deste, a vida acontecerá de uma maneira mágica. Uma inteligência que você nunca pensou ser possível se tornará sua, porque uma inteligência que está além de sua compreensão e alcance está funcionando aqui e agora, não é? Ela não está funcionando? É essa inteligência que está mantendo todo o cosmo unido, é essa inteligência que é o ventre para a criação. É no ventre dessa inteligência que toda a criação está acontecendo. E ela não é negada a você. O acesso não está bloqueado. É apenas que você nunca olhou dessa maneira. É apenas que você está tão absorvido na natureza pequena de quem você é. Seu corpo, seu pensamento, sua emoção, seus hormônios te envolveram tanto que olhar para cima nunca acontece. Prestar atenção em algo além nunca acontece, porque essas pequenas coisas tomaram conta de você. É a isso que nos referimos. Como Maya. Isso é Maya. Não é que a existência não existe. Isso não é Maya. É apenas que isto é Maya. Quando algo tão fenomenal e fantástico e imenso está acontecendo, essas pequenas coisas mantêm você ocupado, envolvido, e elas fazem você se sentir como se isso fosse mais real do que tudo o mais. Tudo isso acontecendo, tantas coisas fantásticas acontecendo no cosmo hoje, de maneira absolutamente miraculosa e fantástica. Mas uma pequena minhoca de um pensamento entra em sua cabeça e te mantém envolvido. Sim ou não? Isso é Maya, você entende? Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Centrado no ser humano, é desta natureza desagradável que esse único erro que eles cometeram ao lhe dizer Deus o fez à sua imagem, isso tornou os seres humanos tão estúpidos e imprudentes em relação a tudo. Por que Deus não pode se parecer com um gafanhoto? Eu pergunto, por que não? Não, ele se parece comigo. Veja. Não, talvez ele se pareça com um inseto, talvez ele se pareça com um búfalo, talvez ele se pareça com um tigre, talvez ele se pareça com um elefante, ou talvez ele não se pareça com nenhuma vida neste planeta, ele se pareça de alguma outra forma, ou talvez ele não se pareça com nada. Isso não é algo que os seres humanos estão dispostos a encarar. Eles têm que acreditar que Deus é um grande homem ou uma grande mulher, mais mãos, mais pernas, mais parecido conosco. Portanto, esta ideia que certas religiões colocaram na mente das pessoas fez as pessoas acreditarem que todo o cosmo é centrado no ser humano, que tudo está aqui para nós. Essa ideia arbitrária tem destruído o planeta. Toda criatura. Nossas ciências modernas cooperaram com isso. Nossa ideia de ciência hoje é pesquisa e pesquisa o que tudo isso significa. É tudo sobre como podemos usar tudo no universo para o nosso bem-estar. Se virmos uma árvore, queremos saber como usá-la.
Se virmos um pássaro, queremos saber como usá-lo. Se virmos uma flor, queremos saber como usá-la, um inseto, um besouro, um átomo. Não importa o que seja, devemos saber como usar tudo para o nosso bem-estar. Aprendemos a usar a maioria das coisas, mas ainda assim o bem-estar não veio, não é? Não é? Aprendemos a usar tudo, incluindo os seres humanos, mas o bem-estar não veio. Se você apenas tiver a paciência de sentar e observar grupos de formigas, abelhas, pássaros ou qualquer outro animal, eles têm uma vida plena e interações sociais próprias. 100%. Na verdade, vidas muito mais ativas e vigorosas do que as dos seres humanos. É só que pensamos que todas essas coisas estão lá. Se alguém descobrir amanhã como extrair proteína de formigas, pronto, todas as formigas se foram. Pensamos que isso é ciência. Isso é loucura, sabe? Isso é pura loucura. Tudo tem o seu lugar. Se nós não enxergamos isso, então perdemos o rumo. Então, se esse cosmo é centrado no ser humano, somos a única forma de vida. Agora mesmo eu estava orgulhoso de ser muito lógico. Se eu falar sobre minhas experiências, você irá pensar que eu enlouqueci? Então vou deixar por aqui. Mas ele não pode ser centrado no ser humano, é muito grande, não pode ser apenas centrado no ser humano, não é? Para mim é uma experiência viva que não é. É só que eu não quero perder a minha reputação de ser muito lógico. Por causa disso, me recuso a falar sobre algumas coisas. Precisamos entender isso. Engenhar significa, essencialmente, fazer as coisas acontecerem da forma que desejamos. Isso é engenhar, não é? Engenhar esse edifício significa o quê? Que queremos que ele seja da forma que desejamos. Poderíamos ter sentado debaixo de uma árvore, mas escolhemos construir esse edifício porque nós queremos sentar sob algo engenhado da forma que desejamos, adequado para nós. Nós colocamos ar-condicionado nesse lugar, porque queremos a temperatura de uma certa forma. Nós fizemos tudo isso, mas não é importante que você engenhe este da forma que você deseja? Olá? Fora tem ar-condicionado, dentro está fervendo. Qual é o sentido disso? Eu estou dizendo que a energia está sendo desperdiçada em você. Nos últimos 100, 150 anos, com o advento da ciência e da tecnologia, temos mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado, não é? Sim ou não? Você tem mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado. Nós somos a geração mais confortável que já existiu fisicamente, materialmente. Mas você pode dizer que essa é a geração mais pacífica, alegre, amorosa? Não. Ou você pode pelo menos dizer que essa é a geração mais inteligente. Isso seria algo errado de se dizer. Qualquer um que alegue ser inteligente equivale à tolice, não é? Porque a importância da inteligência é que ela mostra para você quantas falhas existem na sua inteligência. Só um tolo pensa que não há falhas. Uma pessoa verdadeiramente inteligente sempre vê quantas falhas na minha inteligência. A significância de estar em um instituto tecnológico não é somente sobre se qualificar para conseguir um emprego em algum lugar, ou um passaporte para fora do país. Deve se transformar em um modo de criar vida, de fazer com que a vida seja melhor do que está acontecendo agora, porque essa é uma responsabilidade fundamental que temos, como uma geração de pessoas, porque nós ocupamos esse espaço no planeta por um período de tempo breve, quando a geração passada nos entregou esse planeta. Não importa como eles o entregaram, é da nossa conta que ao partirmos dele, deixemos ele um pouco melhor do que recebemos. É muito importante. O quão melhor? De que forma melhor? Você pode decidir isso. Não vou dizer apenas ecologicamente melhor, mas melhor de todas as formas. Ele deve estar melhor do que como recebemos. Isso significa que temos que nos engenhar
Para nos encaixar de tal forma, veja, uma máquina bem engenhada significa uma menor quantidade de fricção, não é? Sim? Uma máquina bem engenhada significa o quê? Uma menor quantidade de fricção. Muita fricção significa que foi mal engenhada, não é? Não é essa a compreensão? Portanto, o fundamental do yoga é isso. O fundamental do yoga está na geometria da existência física. Se você entender a geometria do que este mecanismo humano é, o que é o corpo, o que é a estrutura psicológica, o que são os processos químicos, o que são as estruturas de energia. Se você entender a geometria deste e se tornar capaz de observar a geometria cósmica, se essas duas coisas estiverem bem alinhadas, de repente sua vida acontece como uma mágica. Sua vida não é mais um peso miserável, mas ela é mágica simplesmente porque você obteve a geometria correta das coisas. Tudo que é geometricamente perfeito funcionará absolutamente sem problemas e por um tempo muito longo. Isso é algo que você deve fazer com você mesmo quando você é jovem. Não importa o que você quer fazer na sua vida. Uma coisa deve acontecer. Seu corpo e seu cérebro não devem ficar no seu caminho. Eles devem trabalhar para você, sim ou não? Olá? Nunca. Seu corpo e sua mente não devem ficar no caminho de quem você quer ser. Agora mesmo, para a maioria das pessoas, elas mesmas são um grande problema. Quando você é um problema, como você vai lidar com os problemas do mundo? Se você quer realmente lidar com os problemas do mundo, esse aqui nunca deveria ser um problema, não é? Eu não sou o problema aqui. Eu nunca sou o problema. Se houver problemas, eu lidarei com isso. Mas eu nunca sou o problema. Isso deve acontecer com você, não é? Por favor, transforme-se de forma que você nunca é o problema. Você é sempre uma parte da solução, nunca parte do problema. Agora, desenvolvemos uma certa atitude no país. Muitas pessoas, para cada solução, elas inventam um problema. Para cada solução, elas acharam um problema. Portanto, existem pessoas que trabalham para criar problemas. Existem pessoas que trabalham para criar soluções. Os jovens deveriam se impor e se tornar uma solução para as gerações futuras e para que sua própria vida desabroche. Porque a maior realização na vida de alguém é você ter funcionado de tal forma que você pôde fazer algo muito maior do que você mesmo. Isso deve acontecer. Essa é a maior satisfação da atividade, que você seja capaz de fazer algo que é maior do que você mesmo. Somente assim, você vai ver a satisfação de estar em atividade. Atividade é uma coisa, mas a coisa mais importante é como você é. As pessoas vêm a mim, agora vocês estão todos dizendo que o IIT é o problema. Então eu estou convidando vocês para o IYC, que é o Isha Yoga Center. Muitas pessoas vêm a mim e dizem, Sadhguru, essas pessoas já se graduaram, ok? Sadhguru, minha sogra, ela é outra, você sabe? Ela é de outro lugar. Eu simplesmente não sei como viver com essa pessoa. E meu marido, afinal de contas, filho dela. Minha esposa, impossível. Meu chefe, ele nem é humano. E assim vai. Então eu digo para elas, vejam, não se preocupem. Seu marido, sua esposa, sua sogra, seu chefe, ninguém vai vir aqui. Vocês estão protegidos. Como o IIT. O IYC também, bem protegido. Ninguém vai vir aqui. Então você apenas vem e fique, eu vou te dar um bom lugar para ficar, a comida é boa. Você não tem que fazer nada, apenas seja feliz, isso é tudo. Nenhum desses atormentadores estarão lá, apenas seja feliz. 24 horas, você as deixa em um quarto. Você precisa ver de quantas maneiras elas ficam se atormentando. Quando você está sozinho, se você está infeliz, você está obviamente em má companhia, não é? Certo dia, uma garota de 6 anos de idade voltou para a casa da escola e perguntou: Mamãe, como eu nasci? A mãe ficou envergonhada. Ela disse: Uma cegonha te trouxe.
Ela disse, ok. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? A cegonha me trouxe também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a trouxe. Então a garota ficou séria e se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. A mãe se sentiu desconfortável. Ela terminou de cozinhar e então a garota tinha finalizado sua lição de casa e deixou o livro lá. Ela foi e leu. Então a pergunta era sobre a árvore genealógica. A garota escreveu: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um parto natural. Então, por conta de ideias absurdas, ou exageramos, ou tentamos desnecessariamente diminuir algo com brincadeiras. Isso tem uma certa função em sua vida. Se você tornar isso grande demais, você se tornará um pervertido em sua mente. Se tentar omiti-lo, você irá se tornar ainda mais pervertido em sua mente. Então existem várias razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer. Para outros é uma maneira de construir esse laço e companheirismo. Do contrário, as pessoas sentem que estão se distanciando umas das outras. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas se sentem mentalmente perturbadas. Que se elas não estiverem sexualmente envolvidas, elas estariam, na verdade, se afastando. Isso não é verdade. Você pode ser muito próximo a alguém e não precisar se envolver de nenhuma maneira física, não é? Mas a sociedade está perturbada. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas estão realmente perturbadas. Se não houver sexualidade, você não tem um relacionamento de verdade. Na verdade, a palavra relacionamento é apenas... Me levou algum tempo para entender que aqui, se você disser relacionamento, você deveria entender que a relação é baseada em sexo. Nada mais é um relacionamento. Se eu posso ter um forte relacionamento com você e não ligar para seu corpo, não é? Sim, eu posso não ser atraído por seu corpo de maneira alguma, mas eu posso ter um poderoso relacionamento com você. Mas todas essas possibilidades são descartadas. Relacionamento significa que você deve estar de alguma maneira fisicamente envolvido, mulher-homem, ou homem-homem, mulher-mulher, o que preferir. Essencialmente é baseado no corpo. O tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso aconteceu, pois em algum lugar, nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identidade. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que relacionamentos baseados em corpo se tornaram o ponto crucial da sociedade. Essencialmente, a maioria da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Afinal, agora eu estou falando, isso é um tipo de energia. Você está olhando para mim, isso é um tipo de energia. Você está me ouvindo, isso é um outro tipo de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia vital, não é? Agora, a sexualidade também é outra expressão da mesma energia. Agora, é preciso decidir quanto de sua energia, em que direção deseja direcioná-la. Pois, afinal, você é uma quantidade limitada de energia, não é? Veja, é como se você tivesse um salário. Digamos que você receba $5.000 por mês. Quanto vai para o aluguel da casa? Quanto para a alimentação? Quanto para a escola? Quanto para a diversão? Quanto para as férias? Você divide, não é? Amanhã de manhã, você recebeu seu salário. Pela tarde, você saiu e gastou tudo. Agora, o próximo mês vai ser problemático, não é? Claro, você tem cartão de crédito, mas... tudo na sua vida, se você estiver lidando com a sua vida sensivelmente, tudo em sua vida é repartido, de acordo com o seu entendimento, a sua necessidade e a sua capacidade, não é? Sim, seu dinheiro, seu tempo, sua energia, não é tudo repartido da maneira que você gosta de organizar. Isso também é a mesma coisa. Quanto disso? Primeiro de tudo, você precisa disso? Ou está fazendo porque socialmente está mentalmente perturbado? Se houver a necessidade, se eu pedir para que você pare,
Você se tornará pervertido, pois vai acontecer tudo na sua mente. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não é normal. Outro tipo de perversão surgirá. Nada disso é necessário. É apenas que, se existe um impulso, ele está ali, mas você entende as limitações dele. Afinal, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher. Já vimos isso, você vai depois de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimente um certo nível de prazer, você não gostaria de se aprofundar nisso? Porque, se algo agradável aconteceu, talvez você tenha feito uso da outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então suponha, de qualquer maneira, o prazer está acontecendo dentro de você. A outra pessoa é apenas a chave para isso. Você não gostaria de ter a chave em suas próprias mãos? Sim? Que se você sentar-se assim, você está ativo totalmente. Você não precisa de ninguém, pois para extrair prazer de alguém, você tem que fazer uma série de truques. Isso não acontece com facilidade. Isso se chama cortejar. E uma vez que se vai à corte, o dia do julgamento virá. É preciso uma enorme quantidade de tempo, esforço e energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo que está ligado a isso. Você está constantemente procurando. O que eu posso tirar dessa pessoa? O que posso tirar daquela pessoa? Este é um trabalho fraudulento. É chamado de caso de amor. Mas é uma farsa. Mas se você for extremamente extasiado por conta própria, quando você está com outras pessoas, é sobre compartilhar seu êxtase. É sobre, se elas não se sensibilizarem com isso, de alguma maneira sensibilize-as através disso, em vez de buscar o que você pode tirar delas. Todo o fundamento da sua vida mudará. Esses dois olhos podem apenas perceber aquilo que é físico. O terceiro olho é um olho voltado para dentro. Sua luxúria, a natureza do seu desejo, nunca estiveram do lado de fora. Esteve apenas no interior. Luxúria significa que ela cria uma sensação de incompletude dentro de você e um desejo por algo. Quando dizemos Shiva, a palavra Shiva se tornou sinônimo do terceiro olho. O terceiro olho, o que isso significa é, esses dois olhos são para olhar para fora. Esses dois olhos são capazes de lhe mostrar a fisicalidade da existência. Esses dois olhos podem apenas perceber aquilo que é físico. O terceiro olho é um olho focado para dentro, não irá se abrir na sua testa. O terceiro olho é um olho voltado para o interior, mas você ouviu histórias que Shiva abriu seus olhos e queimou o Kama. Na Índia, existe um Deus do amor e da luxúria, chamado Kama. Kama significa luxúria, que você não gosta de encarar de frente, então você o torna amor. Por quê? Você precisa de alguma estética para isso. Então, ele se esconde atrás de uma árvore e lança uma flecha no coração de Shiva. Ela o acerta e Shiva fica um pouco perturbado. Então ele vê que é Kama, que é sua própria luxúria surgindo. Então ele abriu seu terceiro olho, um olho de fogo, e queimou Kama. Ele estava escondido atrás da árvore, mas ele foi queimado em cinzas. Então, Shiva pegou as cinzas desse Kama queimado e espalhou sobre si mesmo. Eu coloquei essas coisas para descansar de vez. Essa é a história que geralmente é contada às pessoas, mas você me diga, sua luxúria surge dentro de você ou atrás da árvore? Não, talvez você vá para trás da árvore, isso é outro assunto.
Mas onde isso surge? Dentro de você. O desejo não está lá fora. Não é porque uma mulher bonita ou um homem bonito está sentado ali que seu desejo vem. Porque o desejo, o kama, está dentro de você. Então ele abriu o terceiro olho e queimou o kama dentro de si mesmo, não aquele que está do lado de fora. Porque ele nunca jamais esteve do lado de fora. Por favor, olhe isso e veja. Sua luxúria, a natureza do seu desejo, nunca jamais estiveram do lado de fora. Estiveram apenas internamente. Então ele abriu seu terceiro olho, não nessa direção, para dentro. Então ele viu essa luxúria, que essencialmente significa que alguns aspectos estão embutidos em você, o que faz você se sentir incompleto. Então você acha que encontrará completude apenas indo em direção a algo ou alguém? Luxúria não é apenas sobre o sexo oposto. Fazer compras é luxúria. Por quê? Você tem que ir em direção a algo, só então a vida estará completa. Todo desejo é luxúria. Por quê? Sem isso eu não posso existir. Eu quero aquilo. Por quê? Somente quando eu tiver aquilo, este estará completo. Pode ser uma coisa, pode ser uma posição, pode ser poder, pode ser sexualidade, não importa o que seja. Essencialmente, luxúria significa que ela cria uma sensação de incompletude dentro de você e um desejo por algo que faz você sentir que se você não tem aquilo, você não está completo. Então ele decide queimar o kama dentro de si. Ele queimou o kama. E então, em vez de suor, cinzas escorreram dos poros de seu corpo. Esta é a história no yoga. A história que é geralmente contada ao público é que ele estava escondido atrás da árvore, e ele o queimou, abriu os olhos e o queimou, e então ele pegou aquelas cinzas e espalhou em si mesmo. A dimensão do yoga da história é: kama surgiu dentro dele. Ele abriu o terceiro olho, queimou-o, e então cinzas saíram lentamente de seu corpo, mostrando-lhe claramente que tudo foi colocado em repouso. Tudo que você conhece como você mesmo deve morrer. Quando eu digo morte, não é a morte física que é um problema. A questão é perder tudo que você conhece como eu mesmo agora. Sua personalidade, sua identidade. Uma vez que você aprenda a ser um indivíduo, além dos formatos fisiológicos e psicológicos, isso significa que você é para sempre. É isso que morte viva significa. Portanto, se você sabe como ser um indivíduo estável, sem formato fisiológico e psicológico, você é uma morte viva. Se você é uma morte viva, você é eterno em sua existência. Está na hora de você se tornar morte viva, para então viver eternamente. Mas existe uma certa dimensão da consciência, que pode ir além do tempo. Yama veio reivindicar sua vida. Markandeya, que conhecia os caminhos da vida, fez apenas um simples ato. Dizem que ele continua vivendo como alguém de 15 anos, porque ele entrou em contato com aquela dimensão da consciência que você se refere como Kalabhairavi. Namaskaram, Sadhguru. Nossas escrituras e até mesmo as esculturas dos nossos templos retratam muitos tipos de seres, como Ganas e Yakshas. São esses os mesmos seres que estão visitando o Manasarovar? As duas únicas culturas que documentaram isso até certo ponto são a cultura indiana tem documentado isso extensamente. E a cultura grega o fez também, até certo ponto. Sobre a natureza, quando falamos de seres de outro reino, essas são as duas únicas culturas que descrevem formas definidas. Portanto, aqui temos Yakshas, Gandharvas,
ganas, kinnaras, apsaras, kriticas, e existem muitos como esses. Acho que temos seres bem reconhecidos de outros reinos, pelo menos mais de 11, 12 variedades deles. Os gregos também têm números similares, provavelmente, se não similar, talvez um pouco menos, mas eles também reconheceram. Eu acho que o único lugar, eu nunca entrei nesse lugar, mas as pessoas me disseram que a melhor biblioteca desse tipo está em Adyar, em Chennai. Essa biblioteca teosófica supostamente tem uma imensa coleção de livros de ocultismo que tratam de todos esses aspectos. Mais do que os processos espirituais, é o ocultismo que explora esses aspectos, porque eles estão sempre procurando como usar algum tipo de entidade que tenha o poder necessário, a inteligência e o acesso para fazer coisas para eles. Eles estão sempre procurando como escravizar algo para usar para seu próprio benefício. Portanto, o ocultismo explora essas coisas muito mais que os processos espirituais. Mas no processo espiritual, eu acho que o próprio Gautama fala sobre essas coisas. Gautama, o Buda. O próprio Buda fala sobre muitos diferentes tipos de seres que ele se deparou em seu sadhana, o qual, invariavelmente, alguém se depara quando entra em determinados aspectos. Particularmente quando estávamos em outro lugar, muitas coisas aconteceram, mas particularmente quando nos aproximamos da consagração do Dhyana Linga, esses tipos de seres como era um acontecimento diário, todos os tipos. Não sou bom de categorizá-los e lhe dar nomes e dizer isso é aquilo, mas eles são distintamente diferentes, com certeza, não há dúvida, muito distintamente diferentes, nas suas energias, nas suas aparências, em tudo. Estava tudo lá, mas não prestei atenção. Mas em outros lugares eu prestei atenção a alguma dessas coisas, mas é perda de tempo de muitas maneiras, porque nenhum deles, pelo menos os que tenho encontrado, nenhum deles seria de qualquer importância espiritual para mim. Portanto, se prestei um pouco de atenção neles, no momento que percebi que não era isso, retirei minha atenção dessas coisas, porque eles nunca tiveram qualquer implicação espiritual. Eram apenas de implicação existencial. Se você quer explorar a existência, sim, mas se você quer conhecer eles não têm utilidade porque eles são apenas uma forma diferente, tão ignorantes quanto você. Talvez com tipos diferentes de capacidades que parecem incríveis para você, mas tenho certeza que suas capacidades parecem incríveis para eles. Caso contrário, eles não estariam visitando, não é? Tanto como eles parecem incríveis para você, você deve parecer incrível para eles, é por isso que eles estão visitando. Hoje em dia eu não tenho esse luxo. Naquela época, não havia paredes na casa. E pela manhã, sempre entre 5h45 e 6 horas, quando o sol estava nascendo, eu sempre vinha e sentava no corredor de fora. E o templo não existia ainda, eu estava apenas construindo o templo na minha mente. Todo dia eu sentava lá e olhava naquela direção onde ele seria construído. Eu estava apenas, porque eu não tinha o dinheiro, não tinha o material, eu só o via na minha mente. Naquela época, sabe, aquelas criaturas ficavam por perto por um bom tempo. Eles são de formas irregulares, mas todos parecidos, como de 2 dimensões, sabe, como papelão.
andando ao redor, movendo-se ao redor e fazendo barulhos e apenas ficavam por perto todo o tempo. Às vezes eu não conseguia ignorá-los porque eram muito barulhentos. E às vezes aconteceu de outras pessoas na casa ouvirem as vozes e ruídos como se eu estivesse falando com alguém, e elas saíam e viam que eu não estava falando com ninguém. Eles não podiam escutar direito, mas escutavam algo. Eu nunca falei. Mas eles faziam muitos ruídos. Você precisa entender, ruídos significa o tipo de ruído que fazemos apenas nós podemos fazer. Quando digo o tipo de ruído, bem, os pássaros podem fazer um tipo diferente de ruído, mas nós dois fazemos o mesmo ruído em termos de frequência, razoavelmente, por isso podemos ouvir um ao outro. Existem outras criaturas aqui que estão fazendo outros tipos de ruídos que você não pode escutar. Portanto, geralmente, esses seres estão fazendo outros tipos de ruídos. Você não pode ouvir, mas esses estavam fazendo ruídos que se assemelham ao nosso tipo de ruído, que estão em torno da faixa de frequência em que podemos nos comunicar? Ou eles estavam fazendo esses ruídos especialmente para mim, ou pertenciam também à mesma categoria de ruídos que nós fazemos? Não explorei tudo isso porque meu tempo estava se esgotando, minha areia estava escorrendo, então coloquei os tijolos. Sentei ali e coloquei os tijolos porque meu alicerce estava afundando muito rapidamente. Portanto, se a produção de som deles for da mesma frequência que a nossa, também é possível que seus pensamentos possam ser razoavelmente da mesma frequência dos nossos, seus corpos poderiam ser razoavelmente do mesmo tipo de material, talvez não exatamente, mas do mesmo tipo. Do contrário, seus olhos não os capturariam tão facilmente. Bem, você poderá vê-los se estiver em um certo estado, outras coisas também, mas não tão simplesmente como qualquer outra coisa que vemos no dia a dia. Então, eles são os Yaksha, Gandharvas, Ganas? Acho que não. Porque eles não se encaixam em nenhuma das descrições que falam as tradições. Eles descrevem os Gandharvas como as mais belas formas humanas. Os Yakshas, um tipo pouco diferente, mas ainda razoavelmente na forma humana. Os Ganas são totalmente distorcidos. Distorcido significa diferente da forma humana. Portanto, a maioria dos templos que você vê são Ganas. A razão pela qual eles estão colocando Ganas é porque os Ganas desempenharam um papel importante na formação da consciência humana, pois o próprio Shiva é um Gana. E porque ele é um Gana, os Ganas ficam em volta dele, é o povo dele. Mas ele assumiu uma forma humana para ser eficaz com seres humanos, mas seus amigos permaneceram nas mesmas formas antigas. Sua forma era suficientemente poderosa e impactante, eles podiam gerenciar seu trabalho sem alterar todos eles. Portanto, as formas de Gana estão por toda parte. Sendo seres humanos, tentamos fazê-los parecidos conosco, ligeiramente distorcidos, porque não podemos imaginar algo que seja totalmente diferente do humano. Veja, no momento em frente do templo de Bhairavi, 2 Ganas estão sentados assim. Talvez eles não se parecessem com isso, mas nossas mentes humanas são de tal forma que, para ser considerado um ser, eles têm que ter pelo menos uma cabeça. E assim não podemos, ele simplesmente parece uma bola, nós precisamos das 2 mãos para fazer com que ele pareça um ser. Na nossa mentalidade, se alguém tem que se parecer com um ser, ele deve ter mãos, pernas, tudo, sabe? Talvez eles não tivessem nenhuma dessas coisas. Talvez o que eu vi foram os verdadeiros Ganas, que não tinham nenhuma forma parecida com o que pensamos. Mas
Com o passar do tempo, os artistas... Como pode um artista escrever isso e dizer isso é um ser? Se eu lhe mostrar uma forma irregular de um papel e disser que isto é um ser, você não vai acreditar, não é? Pelo menos devo cortá-lo razoavelmente como um humano e dizer que isto é um ser, um pouco desse jeito. Você é claramente cortado assim, nós o faremos assim e diremos que isso é um ser. E você diz, ah, ok. Pelo menos uma cabeça, um corpo e alguns membros. Algo necessário, não é? Para a mente humana perceber? Assim, durante um tempo, os artistas podem ter continuado a transformar as formas até o ponto em que transformamos um Ganapati em um Gajapati. Transformamos um Gana em um elefante. O que é uma séria mudança, não é mesmo? Não uma pequena mudança, uma mudança muito grande. Ganapati significa o chefe dos Ganas, é isso que significa. Portanto, não se trata apenas de ter decapitado a cabeça de alguém e a usado. Ele falou para o Gana, ok, eu vou tirar sua cabeça e colocá-la num corpo humano, pelo menos você é meio eficaz. Agora eu me transformei numa forma humana completa. Se eu colocar um corpo humano em você, somente a cabeça não podemos criar. Você será muito eficiente e ele é eficiente, não é? Aceitamos ele porque tem um corpo humano e uma cabeça de Gana. Se ele fosse todo Gana, nós o manteríamos banido, não fomos nós que o criamos, não o veneraríamos. Mantivemos os Ganas fora dos templos, mas levamos Ganapati para dentro do templo. Por quê? Porque ele se parece conosco. Portanto, ele pode ter pensado em todas essas coisas e o fez. Talvez, pelo menos, se ele precisasse de um assistente que parecesse razoavelmente humano. Não é mesmo? Talvez eles simplesmente tenham vindo assim como os vimos no Manasarovar, assim, aos montes. Simplesmente de um certo tipo. Eles sabiam que nessa forma não poderiam operar. Então talvez tenham usado uma terra local para se formar e não puderam se moldar adequadamente, e foi assim e assim. Mesmo entre seres humanos, nem todo mundo tem a mesma forma, não é? Então assim eles se apresentaram de várias formas e achavam que está tudo bem. Desde que a aparência de um homem é aceitável, eles achavam que tudo bem. Talvez para ir a uma conferência ele precise de mais um homem. Então, ele tirou a cabeça dele e a colocou em um corpo humano para cumprir algum propósito imediato, é o que digo. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!